Ao longo da série de Incrível Mundo de Gumball, foi se concretizando um casal que eu acredito que ninguém acreditava que ele ia acontecer. Que no caso, eu tô falando da Carrie, isso porque ela é um fantasma e não tem forma física. Então pareceu que seria algo que não ia dar certo. E um outro fator que me fez achar isso é que ela também não tem interesse em romance. Até porque ela é meio trevosa ou algo do tipo. E o desenho acabou me surpreendendo com esse casal, que apesar que ele deu certo, eles passam por dificuldades, porque a forma que a Carrie encara afeto é diferente. Não é que eu odeie. É que eu sou tecnicamente morta por dentro. Além desse pequeno problema dela ser o fantasma e o Darwin não. Mas no mundo maravilhosamente estranho de Gumball, tivemos um momento onde o Darwin tentou provar seu amor, que além que não deu muito certo, acabou acontecendo uma cena que eu considero um pouco estranha. Mas vocês já vão entender do que eu tô falando. Mas se você curte conteúdo de desenho, vê se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E hoje eu quero comentar um momento sobre esse episódio no qual o Darwin tentou mostrar carinho pra Carrie, mas que também aconteceu uma coisa que acabou me incomodando. Só que ao longo do vídeo eu vou comentar a respeito, beleza? E dessa vez começa com o Darwin que parecia estar super feliz da vida, que o Gumball ele tava até curioso e queria saber o que o Darwin tinha, até porque toda vez que o Darwin tá feliz, isso de alguma forma afeta o Gumball. Então o Darwin resolveu contar pro Gumball e ele tava super animado, isso porque ele fez uma carta romântica pra Carrie, que o Darwin ele pretendia colocar no armário dela, só que o Gumball acabou ficando preocupado, porque ele tinha a sensação que a Carrie poderia não gostar dessa ideia, até porque ele conhece como a Carrie é, só que o Darwin não tava nem aí pra opinião do Gumball. Ele resolveu colocar no armário dela mesmo assim, só que na sequência foi quando chegou a Penny com a Carrie, e aí começou uma melação sem fim da Penny com o Gumball. E olha que eu não sou a Carrie, mas até eu fiquei um pouco incomodado com aquilo. Mas logo em seguida, a Penny acabou pedindo desculpas pra Carrie. Isso porque ela tinha pensado que ela odeia pessoas que demonstram afeto. E ela até explica que não é que ela odeia, é só que esse tipo de melação ela acha cringe e nojento. E aí logo em seguida, ela sai massacrando esse tipo de afeto. O que cada vez que ela foi falando isso, acabou deixando o Darwin um pouco triste. Até porque ele queria fazer essas coisas com ela. Só que enquanto ela vai falando, sem perceber, ela acabou colocando a carta do Darwin na bolsa dela. O que esse evento viria a ser bem problemático mais pra frente, porque o Darwin percebeu que fez uma coisa que ela odiava, e o Gumball até perguntou inclusive se ela não gostava de ouvir um eu te amo ou coisa do tipo, e isso que o Gumball falou foi o suficiente pra fazer a Carrie surtar. Ela acabou entrando nele e fez ele se bater em todo lado, e ela acabou falando pra ele nunca mais dizer eu te amo pra alguém do submundo. Ela deu uma surra no Gumball que o Darwin ficou até com medo. Porque tinha sido uma coisa que ele falou naquela carta e agora ele tinha uma missão, que era eles tentar pegarem a carta de volta sem a Carrie perceber. E foi então que o Darwin chegou na Carrie e começou a puxar assunto. Só que ele tava muito nervoso, isso porque ele tava tentando distrair a Carrie. Ele queria atrair a atenção dela enquanto o Gumball tentava pegar a carta. Só que tem um pequeno problema nisso, porque a bolsa da Carrie é uma criatura viva. E eu já tava prevendo que alguma coisa assim iria acontecer. A bolsa da Carrie acabou engolindo o Gumball, que eu até pensei que ela iria descobrir o que o Darwin estava tentando fazer. Mas pouco tempo depois a gente vê o Gumball todo sujo e com a carta na mão, que depois que o Darwin aparece, ele até queria saber do Gumball como que ele fez para se soltar. E o Gumball, ele é alguém bem simples, se você vê algo nojento, basta você ser mais nojento que ele. E foi exatamente o que ele fez, assim ele conseguiu fazer a criatura vomitar ele. Mas agora com a carta em mãos, era só destruir. O que sinceramente, eu achei que o Gumball era a criatura mais fraca que eu já vi, porque ele tava apanhando para destruir um papel. O que sinceramente era algo que eu já esperava do Gumball. Mas o que me surpreendeu é que o Darwin acabou falando que aquele papel não era um papel comum. Ele é de um caderno especial que a Carrie deu pra ele no Dia dos Namorados. E pela capa, inclusive, os olhos até se mexiam. Então aquele caderno realmente não era comum. Realmente ele não parecia ser um caderno desse mundo. Então isso acabou explicando porque o Gumball estava tendo dificuldade para destruir aquela folha. Só que o Gumball pegou para ler aquele caderno e acabou lendo algumas coisas estranhas. O que acabou não sendo uma boa ideia, porque o que ele leu parecia até um ritual. Pelo menos não era perigoso, era só um feitiço que parecia ser de amor. Sorte que não tem como eu te amar mais do que eu já amo, porque você
Tá parecendo um salgadinho. É tipo fazendo uma piada como se o Gumball tivesse se apaixonado pelo Darwin, que é uma cena que eu confesso que ficou bem estranha. Sei lá, às vezes parece que o desenho flerta com a ideia do Gumball e o Darwin serem um casal. E eu acho isso estranho porque eles são irmãos, então eu não gosto disso. É uma piada que eu acho ruim, mas pra frente ela piora um pouco. Mas enfim, o lance é que eles recuperaram a carta e até pensaram em algo pra destruir ela. E então que o mal entendido só tava começando, porque eles viram um caminhão de lixo e pretendiam jogar a carta fora. Só que bem nessa hora acabou aparecendo o Hector, que a carta caiu na bolsa dele. Sério, até parece que esse papel tá amaldiçoado. Até porque quais as chances disso acontecer? Só que indo pra sala, o Gumball vai pra aula já que não tinha muito o que fazer. E ele tava meio depressivo porque ele não conseguiu resolver o mal entendido com o Hector. Pelo menos, de todas as pessoas que poderiam receber aquela carta, o Hector inclusive é o mais de boa. Só que mesmo assim, o Darwin tava muito preocupado, porque querendo ou não, isso pode gerar um mal entendido com a Carrie. E como ele gosta muito dela, ele queria manter uma boa convivência. E essa parte ela é meio engraçada porque ele tem até um pouco de receio de dizer como ele se sente em relação a ela, justamente por ter escutado aquele sermão que ela odeia escutar esse tipo de coisa. Mas sendo sincero, eu não pensei muito respeito, mas eu acho que vindo do Darwin, a Carrie até tolera. Tanto que quando ela percebe que ele estava olhando ela, a Carrie até tentou cumprimentar ele, mas o Darwin acabou travando completamente porque ele estava na defensiva, justamente depois do que a Carrie falou mais cedo. Só que depois dessa parte, acontece uma coisa inacreditável, porque no meio da aula, alguns segundos depois dessa cena, o Hector acabou aparecendo perto da janela do Darwin. E quando o Darwin ia explicar, que houve um mal entendido em relação àquela carta mais cedo, o Hector nem deixou ele terminar de falar, ele só pegou a carta e devolveu pra ele. Que até aquele momento o Darwin tava pensando que ele tava só devolvendo a carta, e não que fosse tipo uma resposta dele, entendeu? Só que o Darwin acabou se empolgando pensando nisso, que ele acabou simplesmente dançando em cima da mesa. Ele ficou ali comemorando, que ele conseguiu pegar a carta de volta. Só que ele faz isso no meio da aula, que aquela cena ridícula é vista pela sala toda. E vocês sabem como assim meio é sacana, o Darwin acabou fazendo uma coisa que interrompeu a aula, então é claro que ela ia fazer o Darwin passar vergonha. Então é quando a Simio acaba falando pro Darwin fazer uma coisa. Se tem aluno trocando o bilhete e esse bilhete acaba atrapalhando a aula, a pessoa que recebeu tem que ler aquilo na frente da turma toda. E foi exatamente o que o Darwin ia fazer, só que até aquele momento, inclusive, ele estava totalmente decidido. Era uma coisa que ele ia fazer na frente da turma toda sem problema nenhum. E caso a Carrie não gostasse, ele estava disposto a encarar as consequências. Então ele fica na frente da turma inteira e começou a ler a carta. Então ele começou a ler achando que era que ele tinha escrito, só que na verdade ele acabou percebendo uma coisa. Aquilo que ele estava lendo na verdade era a resposta do Hector. Darwin, eu li a sua carta de amor e devo confessar que foi surpreendente. Então naquele momento gerou um mal entendido, porque a Carrie acabou pensando que o Darwin tinha se declarado para outra pessoa. E parece que ele não aceitou esse mal entendido muito bem. Eu acho que a Carrie nunca foi tão assustadora em outro episódio como ela foi nesse. Ela mudou completamente o cenário da escola, que parecia até um cenário apocalíptico. Então naquele momento, a Carrie só pensou em uma coisa, que o Darwin era um traidor. E até então não tinha como não achar, até porque ela não leu a carta que o Darwin escreveu. Então o dever do Darwin agora era resolver esse mal entendido com a Carrie. Então ele teve que contar tudo o que tinha acontecido. Eu escrevi uma pra você. Queria que soubesse como me sinto. Então depois que o Darwin explicou tudo o que tinha acontecido, até porque eu pensei que a Carrie ia acabar destruindo a cidade, porque do jeito que as coisas estavam indo, era um passo pra isso acontecer. Só que é aí que acontece uma coisa, então vocês devem lembrar do que eu falei no começo, que a Carrie não consegue tocar o Darwin porque ela não tem um corpo físico. Então ela foi atrás da vítima, que ela sempre usa o corpo quando precisa, que no caso é o Gumball. Então depois que ela entrou no Gumball, ela vai até o Darwin e simplesmente beija ele. E ela faz isso usando o corpo do Gumball. Então ela simplesmente vai até o Darwin usando o corpo do Gumball e beija ele. E é isso inclusive que eu acho bizarro, porque por mais que seja a Carrie que esteja fazendo isso, ela tá usando o corpo do Gumball, que torna bizarro porque eles são irmãos. Eu acho que esse tipo de piada que o desenho faz poderia ser contada de outra forma. Eu acho que se parecesse mais natural e também mostrasse eles mais como casal, ou até sempre que eles quisessem ter contato, era só o Darwin tomar a forma astral, igual já aconteceu inclusive em muitos episódios anteriores. E então isso torna
tornaria menos bizarro, mas enfim. Esse tipo de cena pra mim é bem ruinzinha. Só que pelo menos a Carrie parou de surtar e voltou ao normal. E essa cena, inclusive, ela só piorou pra mim um pouco, porque o Gumbo acaba falando que podem usar o corpo dele sempre que quiserem. Mas eu tive a impressão que ele fala isso pra ter um efeito contrário, que era pra justamente a Carrie ficar um pouco irritada e não fazer mais isso, porque ele fica tentando acabar com o clima pra Carrie sair do corpo dele, porque pela forma que ele acabou falando, acabou dando a entender isso. Foi até você estragar o momento. Mas enfim, eu acho a relação do Darby com a Carrie muito bonita. Só não gosto quando fazem esse tipo de piada estranha, tipo usando o Gumbo pra isso. Eles ficam flertando com a ideia como se o Gumbo e o Darby fossem um casal, sabe? Até porque por conta disso que gera aqueles chips estranhos, já que esses dois se consideram irmãos, né? Então é meio complicado quando o próprio desenho faz isso. Acaba dando mais motivo pra pensar em isso. Mas fora isso, tá tudo tranquilo. A relação do Darby com a Carrie é muito bonita. Eu gosto mais deles do que o Gumbo e a Penny, por exemplo. Mas enfim, me diga o que você achou desse episódio. Acha também que o desenho exagera quando fazem isso com o Gumbo e o Darwin? Ou será que é só eu que tô viajando nisso? Dê sua opinião nos comentários aí e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.